Queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A reflexão do Padre vai começar exatamente pelo salmista. Como nós ouvimos e cantamos, o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Onde se revela a bondade e o carinho de Deus? Em tudo, sobretudo na cruz. Deus se revela bom o tempo todo, nos dá um ao outro, nos dá uma família, nos dá a vida que conserva, nos dá a natureza, nos dá a força para trabalhar, nos dá a inteligência. O Senhor é bondoso o tempo todo. Ele justamente quer que nós compreendamos a sua bondade, mas sobretudo na cruz, irmãos, nós percebemos a bondade de Deus, porque ali Ele demonstra o seu imenso amor, e na cruz Ele perdoou os nossos pecados. Então é na cruz que percebemos a bondade de Deus. O próprio Deus foi crucificado na cruz para pagar a dívida que eu e você tínhamos. Não tem bondade, não tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Foi isso que Jesus fez, e é isso que acontece em cada Santa Missa. Em cada Santa Missa a bondade de Deus se revela, porque em cada Santa Missa se renova o sacrifício da cruz, se renova a ressurreição de Deus em nossa vida. Então todos os dias experimentamos a bondade de Deus, experimentamos o seu amor, experimentamos o seu perdão. Todas as vezes que você procura um padre, confessa os seus pecados, ali mais uma vez Deus te acolhe e te perdoa. Pena que às vezes a gente procura o padre muito raramente. Tem gente que procura o padre às vezes uma vez por ano porque é obrigação. Peca todo dia, mas procura só uma vez por ano. E assim mesmo, para contar 2, 3 pecadinhos, ao invés de contar as coisas que fez durante o ano todo, que seria a noite todinha, o dia todinho só para a tua confissão. E às vezes ainda chega para o padre e diz: Padre, eu não me lembro dos meus pecados. Infeliz, peca com força e não se lembra dos seus pecados. Como é que vai ser perdoado se você não lembra das suas misérias, se você não recorda que o seu coração é duro e de pedra e que você muitas vezes está deixando Deus de lado? Padre, eu não me lembro. E ainda tem gente que quer que o padre adivinhe. O senhor pode dizer os meus pecados, padre? Mas é demais. Eu tenho dificuldade de dizer os meus, quanto mais eu vou dizer os seus. Você era para ter feito um exame de consciência em casa. Não é aqui querer descobrir qual é o seu pecado. O pecado sim faz o exame de consciência em casa. Porque na confissão precisa do exame de consciência. Na hora que você se apresenta diante do padre, você ali confessa apenas. E depois tem a penitência. São os 3 atos da confissão: exame de consciência, confissão dos pecados e a penitência. Padre, eu não paguei minha última penitência. Qual foi, meu filho? Ah, padre, eu não paguei porque nem me lembrei mais do que o padre falou. Ou seja, o padre pediu talvez para ela fazer uma oração, pediu para rezar um Salmo 50, sei lá, e nem sequer lembra do que o padre pediu. Como é que vai cumprir nada? Para você ver que a gente é difícil. Mas hoje nós queremos falar desse perdão que Deus nos dá por sua bondade. Por suas chagas fomos sarados, perdoados. O perdão de Deus, irmãos, quando assumido em nossa vida, nos levará a um caminho de conversão. Quem de fato recebe o perdão de Deus, busca crescer, busca superar-se, busca se converter cada dia mais. A conversão é diária. Então o amor de Deus, que tudo perdoa,
é para que nós caminhemos na justiça e na retidão. Deus não te perdoa para deixar você na mesma vida, não. Deus te perdoa para que você mude de vida, para que você não brigue com o perdão de Deus. Deus é amor, é perdão, mas Deus é justiça. Deus te perdoa para te dizer: vai, não peques mais. Então por isso que é sempre um caminho de conversão, porque precisamos ser mais retos. Então aqui nós temos justamente os dois lados da moeda, irmãos. Prestemos atenção. O amor, quem ama perdoa de um lado, e do outro de lado a verdade, a justiça, que vem justamente pela correção da vida. Então o amor de Deus caminha lado a lado com a justiça. A verdade e a misericórdia andam juntos. Deus nos trata assim, com verdade, mas também com misericórdia. Por exemplo, uma mãe ou um pai que cria o seu filho mimado, dando tudo o que ele quer. Não vou contrariar, porque é um menino, ele não pode ser contrariado. Homem, lá no meu tempo a mãe contrariava o filho, era com a chibata, e hoje todo mundo era gente. Não pode mexer, porque vai ser psicologicamente. Faça isso para você ver o quanto você vai mimar o seu filho. Porque quem educa, quem busca amar de fato, busca corrigir o outro. Amar é corrigir. Amar é você querer que o outro se conserte. Se você ama, você tem que aprender também a corrigir. O amor e a misericórdia devem andar juntos. Tem pessoas que é o contrário. Nós tivemos muitas experiências de pais e mães carrascos, que ao invés de usar da misericórdia, usaram muito da justiça, da lei, da correção. Isso também faz mal. Quantas pessoas secas, sem vida, porque tiveram pessoas carrascas em sua vida. Então nem um lado só, nem o outro. Os dois lados têm que caminhar juntos. Você deve corrigir, mas você deve afagar. Você deve ter a mão para corrigir, mas também você deve ter a mão para acolher. Amor e correção, amor e verdade andam juntos. Por que eu estou dizendo tudo isso? É para justamente relacionar. Domingo passado nós falávamos da correção fraterna. E o que é a correção fraterna? É o jeito de Deus nos corrigir usando o irmão. E eu lá dizia, a gente muitas vezes quer pessoas que passem a mão na nossa cabeça. Eu quero amigos que não me falem nada que me contrarie. Quando alguém fala algumas verdades, já não serve para ser meus amigos. Talvez quando você rejeita a correção do irmão, você está rejeitando a correção de Deus. É Deus que toca o coração do irmão para chegar até você e dizer: você está fazendo a coisa errada. E às vezes Deus quer nos corrigir e nós queremos repelir as correções de Deus. Por isso não nos convertemos, por isso continuamos como crianças mimadas, que quer tudo segundo a sua vontade, que quer que Deus faça a sua vontade e não você faz a vontade dele. Então precisamos dos irmãos que nos corrijam. Para quê? Porque eu quero acertar. Porque eu quero ser santo, porque eu quero ser justo. Eu preciso de pessoas que me digam o que eu não gosto de ouvir, para eu me endireitar, para que eu ganhe o irmão, para que eu salve o irmão para Deus. Então não veja o outro no erro e não fique de boca fechada. Escolha o momento certo. Por isso que o padre falou, a verdade tem que andar com a caridade. Então se você corrige, você também vai saber o momento certo. Se você corrige, quem corrige também perdoa. Chegamos na liturgia de hoje. Se a liturgia do domingo passado nos falava da correção, porque Deus quer nos corrigir, Ele usa o irmão. E agora nós temos o outro lado. Por que Deus quer que nós nos corrijamos? Para acertar, para viver na retidão. Para quê? Para que eu também
Sabe estender as mãos para perdoar quem me ofende, porque a verdade anda junto com a caridade. O perdão anda junto com a correção. E hoje a liturgia nos fala do perdão. Como é difícil perdoar, irmãos. Tanta gente que tem muitas histórias feridas. O padre escuta muitas histórias em confissões. Histórias dolorosas. Pessoas que foram abusadas por aqueles que deveriam cuidar. Pessoas que foram violentadas. Muita história de rancor, de ressentimento na história de vida. Muitos de nós talvez tenhamos um pouquinho dessas histórias. Coisas difíceis que vivemos no nosso passado. Tem gente, meus irmãos, que precisa perdoar o seu irmão, mas também precisa se perdoar. Quantas pessoas que não se aceitam, não se perdoa, é dura consigo mesmo, porque está se vendo como culpado, deixa de ter misericórdia para si mesmo e não consegue se libertar, está preso no ressentimento, no rancor. E Deus vem dizer para nós: perdoe o seu irmão, porque nós não vamos conseguir o perdão de Deus sem perdoar os irmãos. Nós não vamos ter o céu aberto se o coração está se fechado para o outro. Perdoe-se a si mesmo. Tem gente que precisa perdoar até Deus. Padre, como é que pode isso? Verdade. Tem gente que está brigando com Deus até hoje. Não aceitou a morte de um ente querido, não aceitou o jeito que Deus tratou a sua vida, queria tudo do seu jeito, mas Deus quis mostrar outra coisa, como um pai que não quer dar coisas, mas um pai quer justamente que ele sabe o que é melhor para nós. E tem gente que não conseguiu nem se perdoar e nem perdoar o seu próximo. Padre, eu não consigo, mas não é, meu irmão, entenda uma coisa: o perdão não é porque o outro merece. Deus nos perdoou na cruz, não foi porque nós merecemos. O perdão não fala do merecimento do outro, o perdão fala quem você é. Porque você aprendeu com o seu mestre, então você não vai perdoar quem merece, você vai perdoar a todos, porque Deus perdoa a todos, inclusive a nós mesmos. Quantas faltas cometemos? Não é tão bom chegar diante do sacerdote e receber o perdão de Deus? Ora, se é tão bom receber o perdão de Deus, por que a gente tem dificuldade de perdoar uns aos outros? Tem gente que tem dificuldade de perdoar até o seu esposo que vive com ela, com ele, a sua família, a sua mãe, o seu pai. Até tem gente que tem raiva do padre e não dá o seu perdão, seja esse ou seja os anteriores. Todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Às vezes nos ferimos, mas por que existe a cura? Para que nós possamos conceder. Porque se você não perdoa, o veneno da falta do perdão, do ressentimento vai te matar. Então quem perdoa se liberta. Quem perdoa é livre. Quem perdoa revela o que é, revela que é um filho de Deus, nascido do alto, e é capaz de perdoar até mesmo os inimigos. Então o perdão, quando você diz eu morro e não perdoo, está dizendo quem você é. Você não aprendeu nada com Jesus, você se diz cristão, mas não coloca nada em prática. E aí Pedro no Evangelho, nós vamos ver, parece que Pedro tinha uma pessoa que já estava contando as vezes de perdoar. Na lei dizia, perdoe 7 vezes. Aí Pedro chega para Jesus, acho que já estava no limite. Tinha uma pessoa que estava fazendo muita raiva para Pedro. Jesus, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Se Jesus falasse 7, talvez Pedro ia ficar tão feliz. Pois já completei, agora não perdoo mais. Mas Jesus vai dizer, meu filho, 7 não, 70 vezes 7, Pedro. Sempre, Pedro. O amor que vem com o perdão não é limitado, Pedro, é generoso, porque eu te amo e te perdoo sempre. Você também tem que amar e perdoar sempre, Pedro.
E Pedro é cada um de nós, meus irmãos, que temos dificuldade de amar e perdoar os outros. Tem gente que tem dificuldade de receber o perdão. Porque não pense que é só os outros que precisam do meu perdão. Às vezes eu também firo os outros e preciso pedir perdão. Tem gente que é orgulhoso, não dobra o coração, não é capaz de dizer pequei, não é capaz de dizer perdão, meu irmão. Tem gente que erra, fere e não tem humildade para dizer errei, perdoa-me. Olha na sua casa, por exemplo. Quantas pessoas não sofrem porque você é duro de coração? Às vezes é um pai de família que vive aprontando, mas não é capaz de dizer: me desculpa, minha filha, me desculpa, meu filho. Ah, padre, se eu disser isso eu vou perder a moral. Você já não tem moral de nada se você não perdoa. A sua moral não está naquilo que você representa. A sua moral está justamente naquilo que você é, naquilo que você ensina, não com palavras, mas com o coração. Se você não tem humildade para reconhecer o seu erro, é porque justamente você não aprendeu nada. Você vai continuar com esse coração duro. Então se converta, filhozinho. Muda de vida. É tão bonito. Eu sei que dói, mas é tão bonito uma pessoa dizer: padre, me desculpa, eu faltei, eu cometi uma falta. Como é difícil até o padre também chegar para o outro e dizer, pedir perdão, porque é necessário. Às vezes a gente falou a palavra errada na hora errada, às vezes faltou a caridade, e é preciso eu também dizer perdão, porque eu tenho que quebrar esse coração. Então a liturgia de hoje, meus irmãos, nos fala do perdão. Nos fala que nós não nascemos para ter rancor no coração, raiva. E eu repito, por mais que na sua história de vida alguém te machucou e machucou muito, você não vai perdoar por suas forças. É dobrando o joelho diante de Jesus que você vai dizer: Senhor, eu não tenho força de perdoar, mas por causa da tua palavra eu perdoo, Jesus. Me liberta, torna-me livre para amar, Jesus. Agora, quando você diz: eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Se você não tem força para perdoar, dobre o seu joelho diante de Jesus e peça força. Diga: eu perdoo do fundo do coração, e se liberte e seja livre para voar, passarinho. Agora tem gente que fica preso no passado, vive uma vida lastimosa porque faltou o perdão, é doente, está morrendo e não se liberta. Conosco não pode ser assim. Que o seu coração se abra ao perdão, como nós rezamos no Pai Nosso: perdoa-nos, ó Pai, porque também nós perdoamos. Deus perdoa uma dívida tão grande nossa, que é os nossos pecados, e nós não somos capazes de perdoar uma dívida pequena com os nossos irmãos. Então não tenha nenhum intrigado, porque se tiver, não venha para a fila da comunhão, viu? Não tenha ninguém na sua vida que você fique sem dar o perdão, porque sem dar o perdão também você não pode se aproximar de Jesus. Caso contrário, você está recebendo a própria condenação. Então seja capaz de dizer: eu perdoo. Aí venha para a fila do perdão, para a fila de quem ama, para a fila de quem quer se converter com Jesus no coração. Então, mensagem de hoje: preciso perdoar. Seja quem for, preciso perdoar, porque eu nasci para amar, amando e perdoando. Aí fecha muito bem, e aí o padre encerra a homilia com uma história de Santa Maria Gorete. Vocês conhecem a história de Santa Maria Gorete? Olha que história bonita para dizer sobre o perdão, para você ver que perdão não é só romance, perdão é atitude. Santa Maria Gorete, ela nasceu na Itália por volta do ano 1890, há mais de 100 anos. E ela foi assediada pelo seu vizinho. Ela tinha 11 anos para 12 e o vizinho tinha 20, um jovem,
que foi movido pela paixão daquela jovem, queria se relacionar com aquela jovem. E ela sempre dizendo não, porque ela dizia que a virgindade dela era consagrada a Deus. Por isso que ela é a padroeira da castidade, Santa Maria Gorete. E aí, num certo momento, aquele jovem, movido pela paixão, não tendo nada com ela, desferiu contra ela 14 facadas nas costas. Ela, antes de morrer, foi para o hospital e ainda tiveram tempo de levar um padre para dar unção dos enfermos, porque ela não escaparia. E naquele momento o padre pergunta: você perdoa esse jovem, esse assassino que fez isso com você? Ela disse: diga para ele que eu perdoo de todo o coração e quero ver ele no céu comigo. Olha o que é o perdão: é você dar o céu para o outro, é você também estar no céu. Quem está no perdão está no céu, mesmo aqui na terra. E aí o que aconteceu? Aquele jovem pegou 30 anos de cadeia e diz que com o tempo na cadeia ele teve um sonho com a Maria Gorete, Santa Maria. Ela estava sorridente e nas mãos tinha 14 lírios para lembrar as facadas. Os lírios quer lembrar a pureza dela. E ele sentiu uma paz tão grande. Até então não tinha se arrependido. Pediu para se confessar. Pagou todo o seu tempo na cadeia. E só faltava ele receber o perdão da sua mãe. Da mãe de Maria Gorete. Assunta Gorete, o nome da mãe. E aí ele foi até a casa da mãe pedir perdão. Porque ele já sabia que Maria Gorete teria dado seu perdão, que ele se reconciliou com Deus, e agora ele era um monge, mesmo leigo, cuidava do convento, do jardim do convento, da portaria do convento, mudou de vida. E aí a mãe não só perdoou, mas assumiu ele como filho. Olha aqui o que é o perdão. Não só perdoou, mas dizia: olha, a partir de agora você é meu filho. E assumiu como um filho. E os dois estavam juntos no processo de canonização de Santa Maria Gorete, testemunhando que o perdão, somente Ele é capaz de libertar. Só o perdão é o bem que vence o mal. O mal é vencido pelo bem. Então o perdão, ele liberta. E com certeza, hoje esses dois jovens estão nos céus. Aquilo que Santa Gorete falou: quero vê-lo no céu. Então que você não tenha motivo nenhum para não perdoar. Porque se uma jovem tão pequena foi capaz de um ato tão heróico, nós podemos fazer também isso. Então não tenha no coração nenhum ressentimento. Lembre, o perdão é o céu, já aqui na terra, e somos capazes de nos perdoar sempre. Que Santa Maria Gorete interceda por nós, para que vivamos no perdão, para que sejamos libertados de todo o ressentimento e sejamos curados em nossa história, para que todos sejam livres apenas para amar, para fazer a vontade de Deus. Santa Maria Gorete, rogai por nós.